Nessa aula, eu quero falar com você sobre os meios de prova aceitos em um processo judicial e como o perito atua na produção dessa prova. São meios de prova reconhecidos no direito brasileiro a confissão, o depoimento das partes, os documentos, as presunções e os indícios, as testemunhas e os exames periciais. A perícia judicial, enquanto meio de prova, pode ser feita por meio de exame, vistoria ou avaliação e devem ser elaboradas por profissional legalmente habilitado no assunto exigido pela perícia. Como juiz, por mais inteligente e culto que seja, não é conhecedor de todas as matérias técnicas disponíveis, ele deve buscar pessoa de sua confiança que tenha conhecimento suficiente sobre a matéria que irá julgar. Por exemplo, nos casos em que envolvam conhecimentos técnicos sobre a extensão dos danos causados ao trabalhador que sofreu um acidente de trabalho, o juiz irá se utilizar de um ético especialista e esse profissional irá utilizar os seus conhecimentos técnicos para elidir a questão, como se fosse uma extensão do juiz. A função do perito é suprir o juiz nas noções que ele humanamente não consegue ter conhecimento suficiente. O resultado desse trabalho será um laudo pericial, que é a aplicação do conhecimento técnico ou científico sobre o assunto que está em discussão no juízo. Por isso, o perito é um auxiliar da justiça, conforme definido no artigo 159 do Código de Processo Civil, e deverá executar o seu trabalho de modo leal e honrado. Quando se fala que a perícia se dá por vistoria, exame ou avaliação, é exatamente remetendo a atuação do perito ao que foi definido pelo Código de Processo Civil. O exame é relativo a pessoas, documentos, livros e coisas moventes e semoventes. Já na vistoria, o que se faz é a inspeção, só que aplicada a móveis e locais, como também a máquinas e equipamentos. Por outro lado, o arbitramento é o exame que o perito irá fazer sobre determinada coisa, direito ou obrigação, para determinar qual o seu valor em dinheiro. Assim como os demais, é um procedimento feito com base em critérios técnicos e científicos, razão da qual surge a necessidade de nomeação do perito. A avaliação é a mesma definição de um valor que será aplicada sobre coisas, direitos, obrigações. Já deu mais ou menos para entender que um juiz nomeará um perito sempre que a prova do fato necessita de conhecimento técnico ou científico. Nesse ponto, é importante lembrar que, pelas regras do Código de Processo Civil, esse perito será nomeado entre os profissionais de nível superior, salvo quando a comarca não dispuser desses profissionais. A perícia judicial é um direito das partes envolvidas no processo, que somente será negada se a prova não necessitar de conhecimento técnico ou científico, for necessária em face de outras provas geradas no processo ou se demonstrar impraticável. A designação da perícia normalmente ocorre quando não foi possível a conciliação das partes sobre determinado fato. Uma diferença fundamental das demais provas apresentadas no processo judicial em relação à perícia é que a elaboração da prova pericial vai se pautar na absoluta isenção técnica do profissional, enquanto as demais provas podem trabalhar para induzir um determinado resultado. Além disso, as demais provas trazidas ao processo pelas partes podem versar sobre qualquer assunto, mas a perícia judicial só existirá quando a solução da lei de necessidade de conhecimento técnico ou científico. Não é cabível falar em hierarquia das provas, ou seja, nenhum meio de prova é mais importante que o outro no processo. Mas, dentre os meios de prova admitidos no Brasil, a perícia é o que menos pode ser influenciada por qualquer uma das partes. Nesse ponto, é preciso explicar que um processo é constituído de provas, petições, fundamentos, intimações, recibo de pagamento de despesas judiciais, contas judiciais, citação do réu ou dos réus, cópia dos despachos, etc. O conjunto ordenado desses documentos é denominado autos do processo. Por várias vezes vamos usar essa denominação, então já é importante você ir se acostumando com a nomenclatura utilizada pelo perito na sua atuação profissional. Agora que você já começou a entender como funciona a atuação do perito em um processo judicial, na próxima aula, agora sim, eu quero falar com você sobre como elaborar um bom currículo, como se cadastrar para atuar como perito judicial nas varas da sua cidade. Até breve!